Já fiz. Eu acho que vou ter que guardar essa caixa branca. Graça, a paz e a bondade do Senhor Jesus seja com você, meu irmão e minha irmã, que vai nos acompanhar agora aqui pelo canal Teólogo de Fronteira, e nós estamos aqui para o curso de Filosofia Clínica. Qual é o tema que nós estamos falando? Estamos falando sobre a morte, tá bem? O livro que está sendo utilizado é A Clave da Morte. Na aula anterior, nós terminamos aqui a parte introdutória, tá? Introdutória. Nós falamos sobre os chapéus da morte, e hoje eu quero convidar você a me acompanhar numa interpretação, que é a interpretação de mistério de um texto bíblico, onde Cristo fala sobre a morte. Mas de que maneira que ele fala? Isso aqui eu já falei algumas vezes, em alguns vídeos, quando eu estava explicando teologia pura. Eu tenho que retomar ainda as nossas aulas de teologia pura, aonde nós lemos as palavras do Senhor Jesus nos evangelhos. Nós temos aqui no canal Teólogo de Fronteira, nós temos Teologia Pura 1, falando sobre o Sermão do Monte. Nós temos Teologia Pura 2 e temos Teologia Pura 3. Temos que retomar. Falamos sobre a oração e falamos também sobre o sermão profético. O que eu vou explicar para os irmãos e as irmãs hoje, tá bem? É sobre a linguagem cifrada de Jesus. Veja só, o livro, esse livro aqui, ó, o nome dele é A Clave da Morte. O que é a clave? É a palavra que significa chave, tá bem? A chave da morte. Para aqueles músicos conhecem a pauta, e no início da pauta é colocado lá qual que é a chave em que o músico deve usar a música. É a clave de sol? É a de dó? É a de fá? Umas aumentam a nota e outras diminuem. Umas trabalham as notas mais graves e as outras trabalham as notas mais agudas. Umas deixam mais alto e outras deixam mais baixo. Dependendo da chave e do instrumento, ele tem que modificar toda a rítmica, a melodia, a maneira de executar a música. A gente fala de mensagem cifrada ou vocabulário cifrado, cifra, não é um vocabulário meu. Não inventei isso, tá bem? O que acontece? Tem um teólogo chamado Karl Jaspers. Vou escrever o nome dele aqui, tá bem? Karl Jaspers. Vocês que têm aí curiosidade, interesse, vai estudar sobre ele. Eu tenho um artigo sobre Karl Jaspers e justamente sobre essa linguagem cifrada da Bíblia. Ele aplica a linguagem cifrada à Bíblia inteira, a revelação inteira. O que ele vai dizer para a gente é o seguinte, que Deus, ele fala conosco utilizando diversas chaves, diversas claves na Bíblia. Então, dependendo da chave que você tem, você vai entender de uma forma. E dependendo da chave que você tem, você vai entender de uma outra forma o mesmo texto. É o mesmo texto em chaves diferentes. Jesus usava chaves, ou linguagem cifrada. E eu vou explicar para os irmãos aqui, eu vou manter a tela aberta, para vocês acompanharem o professor Rogério no texto de Mateus, capítulo de número 7, e eu vou tentar utilizar aqui o recurso do grego em algumas passagens, para vocês verem como Jesus falou da morte e você não percebe que ele falou da morte. Ele falava muito da morte. Daqui a pouco nós vamos ter a aula de ciências bíblicas. Quando a gente vai ter a aula de ciências bíblicas, dando tudo certo, eu vou mostrar para vocês a tipologia, tá bem? A tipologia de Cristo no livro de Juízes. Falando nisso, deixa eu dar uma olhada aqui.
Deixa eu dar uma modificada no tema aqui. Enquanto isso, encontre aí em Mateus, capítulo de número 7. A internet eu espero que esteja boa. Pronto. Bom, por aqui está nossa irmã Vera, dando a boa noite ao professor e aos irmãos. Paz, irmã Vera. Nossa irmã Mari, graça e paz. Professor Rogério, a todos os irmãos. Paz, pastora. Roberto Pires, graça e paz ao professor e aos demais irmãos do Instituto SERD. Hoje, meus irmãos, é um dia de grande comemoração para o Instituto SERD. Grande comemoração, porque nós estamos com o nosso Estatuto Social consolidado. Esse estatuto ele já vem sendo escrito já há um tempo, passando por adaptações, adequações, sondagens, e hoje se consolidou. Nós enviamos uma cópia do Estatuto Social para os nossos alunos e convidamos os nossos irmãos e irmãs a se tornarem membros do Instituto. Além de você ser aluno, estudar conosco aqui, você também vai se tornar membro. Por quê? Porque o membro ele vai garantir que as suas contribuições para qualquer curso oferecido pelo Instituto não vai ultrapassar R$50. Por quê? Porque as contribuições elas vêm a título de taxa de manutenção. Isso está previsto no Estatuto. Nós vamos caminhar desta forma. Outra coisa, os membros do Instituto, eles receberão também, a título de benefício do Instituto, a assistência pedagógica, psicopedagógica e neuropsicopedagógica. Nós, professores do Instituto, vamos nos empenhar para isso e estamos correndo muito para que as nossas formações se completem, para que a gente possa dar assistência pedagógica, psicopedagógica para quem tiver dificuldades na aprendizagem e neuropsicopedagógica para quem tiver muita dificuldade e não sabe o porquê não consegue aprender. E é um benefício que a gente vai estender também para os filhos dos membros do Instituto, aqueles que estão em idade escolar. Eu tenho um filho que tem dificuldade de aprendizagem. Você é membro do Instituto SERD? Sim, eu sou. Pode falar conosco que nós vamos aplicar os testes e nós depois vamos diagnosticar o que é que está acontecendo com seu filho, sua filha, e qual que deve ser o encaminhamento a ser feito para ele. Com este laudo, você pode procurar o especialista indicado pelo Instituto, tá bem? Havendo o especialista no Instituto, isso aí também vai ser um benefício para você. Torne-se membro do Instituto. Então é um dia de muita comemoração, porque demorou para a gente chegar a essa conclusão do nosso estatuto, tá bom? Aqui também está o nosso irmão Renato Albuquerque, dando glórias a Deus e a paz do Senhor Jesus. Nosso pastor Juarez Neres, dando a graça e a paz. E aqui nosso irmão Roberto Lani, dando a paz, e a nossa pastora Maria, saudando o nosso irmão Roberto Pires. Bom, já deu tempo de vocês encontrarem o texto de Mateus, capítulo 7. Eu vou estar explicando a linguagem cifrada do Senhor Jesus sobre a... Ele falou sobre nesse texto. Linguagem cifrada, por quê? É igual o músico, meus irmãos. Se eu pegar uma partitura, para mim fazer a leitura dessa partitura vai demorar uma vida. Demora uma vida porque eu não sou músico. Eu tenho que estudar a música. Vai demorar muito. Depois que eu começar a entender a parte teórica, que eu for para fazer bater as notas, sabe? Aí vai demorar outra vida. É a mesma coisa com a Bíblia, a linguagem cifrada do Senhor Jesus. Se você começar agora, vai demorar uma vida, mas você vai começar a entender a linguagem cifrada de Jesus. Se você não começar agora, nenhuma vida. Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá bem? Compartilhar a tela com vocês
E nós estamos aqui em Mateus, capítulo de número 7. E nós vamos ler o versículo 24, tá bem? Mateus, capítulo 7 e o versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui a Bíblia está em português. Isso aqui é a tradução chamada do texto fiel. O site que eu sempre gosto de utilizar é esse daqui, ó, bibliaonline.com.br. Tá bem? Esse aqui é uma Bíblia que eu gosto sempre de utilizar. É uma Bíblia que, se você clicar aqui, ó, nesses pontinhos aqui, ó, você vai ter a alternativa de encontrar Bíblias paralelas, tá bem? Vai dar para você abrir duas versões de Bíblia aqui, ó. Eu vou escolher o texto grego, tá, ó, helênica, o texto grego. Aí o que vai fazer o site? Ele vai dar o texto dos receptos. Isso aqui, para quem está estudando ciências bíblicas, é fundamental. O texto dos receptos é o texto de Erasmo, tá bem? E o texto de Lutero. Pronto, abriu aqui duas colunas. Vocês estão enxergando, estão vendo bem. Abriu aqui duas colunas. O texto grego, como vocês podem ver, e o texto em português. Aqui nós estamos estudando qual? Versículo 24. Então, ó, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Aí vem aqui, ó, texto grego. Poxa, mas desse texto grego eu não vou entender nada. Por isso que você que é estudante da Bíblia, você vai abrir um outro site que eu sempre utilizo também, que é o Bible Hub. Bible Hub, ele é um site muito dinâmico de Bíblia, mas é muito dinâmico mesmo. Aqui em cima, tá bem, ó, vai observar que tem tudo quanto versão de Bíblia aqui, ó, NVI, NLT, BSB, King James, tá bem? Aqui você vai ter os textos paralelos. É o telefone tocando. Tá bom? Aí aqui tem o texto paralelo, e aqui nós temos o léxico. Léxico, as versões múltiplas da Bíblia e o texto grego. Eu estou no léxico. Abri aqui Mateus capítulo 7 e 24. O mesmo texto que você vê aqui, ó, em grego, tá vendo aqui, ó? Paz, hostis. Então, o mesmo texto que você está vendo aqui, que eu estou destacando, ele está aqui em capítulo 7 e 24. Aqui tem a versão NASB, tá bem? Em inglês. O texto grego. Aqui, o léxico Strongs, tá bem? E o que significa o termo. Então, quando você pega aqui, ó, paz, por exemplo, você pode traduzir para o português. Essa aula é um pouco técnica, mas daqui a pouco a gente vai pegar o fio da meada. Espera só um pouco, tá bom? Você traduz para o português, aí nós temos aqui, ó, portanto, o que tem aqui, portanto, o paz, todos, hostis. Quanto à pronúncia, meus irmãos, eu vou falar para vocês. Conversem com a professora Shirlene. A professora Shirlene, ela é a mestre na pronúncia do grego. Por isso que ela está trabalhando com vocês que estão estudando grego, ela está trabalhando gramática. A parte gramatical, a pronúncia, para que assim vocês possam ficar muito bons no grego, tá bem? E como eu costumo dizer, o grego que eu tenho é para mim, tá bem? Para os meus estudos. Mas dá para a gente usar aqui. Então, akoei, todo aquele que ouve. Esse akoei é da onde vem para nós a ideia do eco, tá? Do eco. Comecem a entender a interpretação do texto. Você está ouvindo o quê? Eu estou ouvindo uma voz. Não, você não está ouvindo uma voz. Teoria do som. Teoria do som aqui na aula de filosofia clínica. Teoria do som é o seguinte: nós nunca ouvimos o som original. O que nós ouvimos? Nós ouvimos reverberações. Ecos. É o que você ouve.
Porque a voz original, o som original, ele é impossível de ser ouvido. Entre o momento em que o som ele é emitido até o momento em que ele é recebido pelos seus ouvidos, pelos seus tímpanos, existe uma reverberação. O som vai reverberando, como se fosse uma prancha em cima das ondas, até chegar aos seus ouvidos. Você não tem acesso ao som original. O texto grego deixa isso claro. Todo aquele que ouve o eco da voz de Jesus, é só o eco. O que o Cristo falou, tá entendendo? O que o Cristo falou está reverberando, está ecoando. O que você está ouvindo agora é a reverberação do verbo. Aula de filosofia cristã. Nós estamos trabalhando a espiritualidade do Logos, a espiritualidade do verbo. Você não pode perder. Você não pode perder os cursos do Instituto Sérgio. É bom que você venha, participe das nossas aulas, eventualmente, quando dá e se dá. Mas é muito melhor se você receber formação, porque aí você vai se comprometer com a sua formação. Olha, já citei para você que nós estamos na aula de filosofia clínica, filosofia cristã, ciências bíblicas e grego bíblico. 4 disciplinas para entender uma só, um texto. Então, aqui, da onde você está vendo aqui, ó, o Akowei, tá bem? Ó, tá aqui, ó. Tá bom? A ideia é de eco, tá bem? Então, vamos lá. Quem ouvir o eco deste logos, tá vendo aqui, ó, desta palavra, no ouvido de quem chegar o eco da minha voz, da minha palavra, você vê que já muda o texto. O texto em português está numa cifra. O texto em grego também está em outra cifra. Qual que você quer entender? Eu quero entender no português. Tá bom. Eu quero entender no grego. Tá bom. Então, todo aquele que ouve a minha voz equalizando, a minha palavra equalizando, sabe? O eco da minha voz. Aí diz aqui, ó. Serão comparados, tá bem, ó? Farão gosto, serão comparados a um sábio. Aí tem o sábio, praticamente sábio. O destaque. Acompanha bem onde eu estou destacando aqui, ó. Praticamente sábio, sensato, é sensato mesmo. A um homem sensato, quem quer que seja, tá? Para construir uma casa, uma habitação, ó, oikian, uma casa, ó, aonde? Na Petran. Na Petran. O que acontece? O grego, ele trabalha com muitas variantes, tá bem? Ele vai falar de pedrinhas e ele vai falar de pedra, né? Ele vai falar de Petros e ele vai falar de pedra. Pedrinha pequena e uma grande rocha. Aqui o Cristo fala, edificou a sua casa na rocha. Na rocha. Então, todo aquele que recebe a reverberação da voz do Logos, o eco da voz do Logos, você não precisa ter ouvido a mensagem original de Jesus. Quer dizer, você não precisa ter participado do auditório original de Jesus. Não precisa ter estado na Palestina, não precisa ter feito parte dos 12 apóstolos, nem dos 70, nem dos 120, nem dos 500. Você não precisa ter vivido no primeiro século. Por quê? A garantia da palavra de Deus é que a voz de Jesus, ela reverbera, ela ecoa. E todo aquele que ouvir o eco da voz do Logos, a palavra do Logos, a palavra de Deus, será comparado, tá bem? Ou equiparado, comparado ou equiparado, tá? Comparado, parado ao lado, equiparado, parado na mesma qualidade, na mesma altura, tá bem? No mesmo nível. A um arquiteto. Agora você pensa o seguinte, para nós termos a formação de um arquiteto hoje, se a pessoa entrar na faculdade hoje e disser, eu vou me formar em arquitetura, pode colocar aí 4 a 5 anos de faculdade, com muito cálculo matemático, mas é muito. Vai ter que ter muito cálculo matemático para se tornar um arquiteto.
E também tem que ter muita noção de estética do exterior. Tem que ter noção de solo, geologia, geografia, topografia. Tem que ter muita noção de meio ambiente, de pessoas, de sociedade. Como se fosse o próprio engenheiro. Porque o engenheiro ainda vai mais longe. Bom, o Cristo fala, você que ouve a reverberação da voz do Logos, preste atenção. Você está sendo chamado para a faculdade de arquitetura de Deus. Deus quer que você se torne um arquiteto, um construtor de casa. Ah, o meu tio é pedreiro, meu pai é pedreiro, meu avô foi pedreiro, construiu casa e a casa está de pé até hoje. Mas ele teve que usar a arquitetura e ele também teve que usar a engenharia e conhecimento do material, conhecimentos da natureza, para a casa permanecer até hoje. Aqui o Cristo está dizendo o seguinte, todo aquele que ouve a reverberação da minha voz pode vir para a faculdade de construtores de casas. Qual casa? A sua própria casa. Ou a sua própria habitação. Tá bem? Construiu a sua habitação. Aonde? Na massa de uma grande rocha. O que é a massa de uma grande rocha? Você pensa, você faz uma leitura aqui, ó, primária do texto. Tá me acompanhando? Deixa eu abrir aqui para me ver quem está me acompanhando através do chat. Está aqui nosso irmão Giovanni Barros, nossa irmã Nice Cardoso, nosso pastor João Bosco e nosso irmão Erlan Alencar, filha de Santana. Deus abençoe todos vocês. A voz está boa? O tempo da voz está boa, meus irmãos? Quer dizer, vocês estão percebendo que enquanto eu falo, a voz está junto com a minha fala ou a minha boca está lá na frente e a voz vem atrás? Que é muito ruim isso aí, é chamado de delay. Eu preciso saber da parte de vocês, porque senão a gente não investe num aplicativo, tá bem? A gente vai fazer de outro jeito. Eu quero que vocês estejam ouvindo no tempo em que eu estou falando, assim como as outras gravações. Aí vocês me deem retorno aqui, tá bom? Então Jesus está chamando cada um de vocês a construir a própria casa. Quando você lê o texto aqui em Mateus, capítulo de número 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha. Aqui está o problema. Olha a palavra que eu estou destacando. Vou até dar um zoom para você ver. Vou dar um zoom. Vou lá para o versículo 24. Aqui está o problema da tradução. Está vendo a palavra destacada? Sobre a rocha. Edificou a sua casa sobre a rocha. Não é sobre a rocha. Como que é, professor? É o que eu disse para os irmãos, a linguagem cifrada do Senhor Jesus. Aquele que entende de música está com vantagem sobre aquele que não entende de música. Isso aqui é clave de dó, isso aqui é clave de sol, isso aqui é clave de fá, isso aqui aumenta, isso aqui diminui. Sobre, não é sobre. Ah, então eu posso apagar da Bíblia? Não precisa apagar da Bíblia, só precisa entender. Edificou a sua casa na rocha. Não é sobre a rocha. Tá bem? Ó, isso aqui é o meu grampeador. Então, o meu grampeador, ele está... Ó, tá vendo? Sobre a minha mão. Então, a minha mão está por baixo e o grampeador está por cima. Percebeu? Não é sobre. Sabe como que é? É na. Ó, na rocha. É na mão. Agora o grampeador está na mão. Sobre a mão. Não é a casa em cima da rocha, meu irmão. É a casa dentro da rocha. Dentro da rocha. Ele ficou a sua casa dentro da rocha. Começou a entender? Ah, comecei, professor. Comecei a entender um pouco.
Tá bem, então a gente já tem esse aspecto aqui. Vamos dar continuidade, tá bem? Aí o Cristo fala o seguinte, olha, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada, aí volta a palavrinha, sobre a rocha. É o entendimento do tradutor. O tradutor entendeu assim, colocou assim, nós vamos deixar assim. É possível que isso seja assim? É possível, tá? É possível. Mas se vocês observarem aqui, ó, a casa dele, aqui está onde, olha. Estão enxergando? Vou dar um zoom no texto grego. Edificou a casa dele, rocha. Orcos é a casa, tá bem? Oikian. Oikos é a casa. A oikos é a habitação. Aonde? Na rocha. Mas cadê aqui a partícula para dizer que é na rocha? Não tem. Foi colocada pelo tradutor. O grego não tem. O que significa? Significa que a casa ela foi cavada na rocha. Pegaram lá a picareta, pegaram lá a talhadeira e cavaram a casa na rocha. Preciso que você fixe isso daí para entender a aula de filosofia clínica dessa noite. Deixa eu ver se vocês estão entendendo. Falem comigo aqui através do chat. Tá bem? Nosso irmão José Silva, a paz, boa noite, professor. Deus abençoe nosso irmão José Silva. Nosso irmão Roberto Pires, né? A transmissão de som e imagem estão simultâneas, ou seja, está contente. Obrigado, meu irmão Roberto. É uma alegria ter o irmão presente, sempre participante. Aqui a nossa irmanice, né? O áudio está ótimo para mim. Quanto ao andamento, veremos sem o compartilhamento de tela. Tá bom, irmanice, daqui a pouco eu vou ficar com tela inteira. Aí aqui nós temos nosso pastor Juarez. Parabéns, muito bem explicado, é isso mesmo. Obrigado, pastor Juarez. Deus continue te abençoando. Parabéns. E José Silva, né? Legal essa aula. Agora eu vou abrir para vocês aqui um texto. E esse texto é o que vai elucidar a nossa questão. Tá bem? Deixa eu abrir aqui o texto. Nessa lentidão, mas tudo bem. Vocês vão fazer comigo aqui a leitura do texto. Vou deixar, se der certo, eu vou deixar a tela desse tamanho mesmo. Espero que dê certo. Vamos ver. Tá bom. É isso. Mateus. Mateus, capítulo 27, 57. Presta atenção na linguagem cifrada, irmãos. Linguagem cifrada, eu vou voltar a repetir o seguinte, olha. Para o músico é fácil, mas para quem não é músico, é formiguinha andando em cima do papel. Então Jesus estava contando aquela parábola, que é a parábola da casa na areia e a casa na rocha. E para quem não era discípulo de Jesus, formiguinha andando no papel. Não entendi. Para quem é discípulo imediato de Jesus, entendeu literalmente. É aquilo dali. Para quem é discípulo e seguidor do Senhor Jesus e amante das Escrituras, ele falou no secreto. Ele falou no profundo. Ele falou no segredo. Você vai ler comigo aqui o texto. Vamos lá. Vou pegar aqui. Mateus 27, 57. Até fácil de memorizar. 27, 57. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos
e pediu-lhe o corpo de Jesus. Aqui, corpo. Corpo é a habitação de Jesus, tá bem? Corpo de Jesus. Ele pediu a habitação de Jesus. E o corpo. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, pegou o corpo, a habitação, e colocou num lençol. Aqui vocês devem lembrar dos véus do tabernáculo, também dos véus que cobriam a arca da aliança, os véus que cobriam o candelabro, os véus que cobriam a mesa dos pães da presença, o véu da tenda da congregação. E pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em uma palavra que destaca aqui, meus irmãos, rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. O que é a rocha, meus irmãos? A rocha é o sepulcro. E a porta da rocha? A porta da rocha é uma pedra. A rocha é a pedra gigante. E a pedra aqui é a pedra menor. E essa rocha, ela é o sepulcro do corpo de Jesus. Os irmãos pegaram aí. Então, o que a gente lê aqui, meu? O que a gente lê aqui, voltando para o texto que nós estávamos? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, todo aquele que recebe o eco do verbo e pratica, é praticar dia a dia. Dia a dia, é para sempre, meu irmão, compromisso eterno. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. Aqui quem é o homem prudente? É o José de Arimateia. Aonde foi que ele construiu o sepulcro dele? Porque aquele sepulcro é para José de Arimateia. Ele foi lá e ele fez como os pobres fazem, colocam o corpo na terra para que seja dissolvido, porque os pobres não têm condições de contratar lá a turma da construção, os talhadores, os britadores, não tem condições de comprar um espaço e dizer, aqui é que eu vou abrir o meu sepulcro. Não. O pobre está, no mínimo, vivendo para trabalhar e trabalhando para viver. O rico não. O rico, ele tem esse pensamento e essa condição, compra um jardim, que é o jardim aqui de Arimateia, e manda esculpir a casa dele na rocha. Tem um princípio da hermenêutica que diz o seguinte, olha, princípio da hermenêutica. Deixa eu trazer você para perto aqui. Princípio da hermenêutica. A Bíblia é a Bíblia. Um texto difícil, ele é interpretado por um texto claro. Então, que fique claro para os irmãos e as irmãs que nesta linguagem cifrada do Senhor Jesus, ele está falando sobre a morte. Aqui, Mateus capítulo 7, versículo 24, ele está falando, você precisa edificar o teu sepulcro na rocha. Na rocha. Porque você vai passar pelo vale da sombra da morte. O tema da nossa aula, meus irmãos, é a clave da morte. O tema que está sendo utilizado é esse aqui. O assunto é a morte. Você vai passar pelo vale da sombra da morte. E precisa se cumprir o salmo que diz, e não temerei mal algum, porque o Senhor está no meu sepulcro. O Senhor está no meu sepulcro. Por que a rocha, meus irmãos? Aí a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Porque o Cristo é, não pedrinha. Ele não é a porta do sepulcro. O Cristo é a rocha. Então, quando Cristo fala, todo aquele que ouve estas minhas palavras, o eco das minhas palavras, e as praticas, será sepultado em mim. O corpo está colocado no meu jazigo.
Assim como o corpo do Cristo foi colocado naquela rocha de José de Arimateia, assim o teu corpo também tem que ser colocado num lugar seguro. Eu quero falar sobre a sacramentalidade do cristão. A sacramentalidade do corpo do cristão. Nós não entendemos bem porque esse negócio de ser crente evangélico, numa sociedade hedonista, não entra na nossa cabeça. Mas a santidade do corpo ela é tratada nas escrituras largamente. Só chega a hora do Charleston dos ovos. Luiz Bastos, né? Paz, irmão Luiz. Deus abençoe o senhor. José Silva, o som tá bom. Luiz Bastos, sou músico na minha congregação, sempre uso as cifras. Algumas músicas dá para pegar de ouvido. Tem aí um músico. Acho que eu vou ter que fechar aqui. Só um pouquinho. Pode passar. Agradecemos a sua preferência. Melhorou. Mas dá para entender sim. O andamento está atrasando um pouco, professor. Mas dá para entender sim. Eu acho isso chato, hein? Esse delay aí tá preocupante. Então vocês entenderam até agora? O Senhor Jesus está dizendo o seguinte, ó, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, se prepara para a morte. Prepare-se para a morte. Você tem que colocar o teu corpo em segurança. E por que o corpo em segurança? Porque o corpo, meus irmãos, ele é o penhor da ressurreição. Os senhores entenderam? As senhoras entenderam? Você só vai ressuscitar porque você tem um corpo. E o teu corpo é o penhor da tua ressurreição. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 6, ele fala que o corpo santo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, que não pertence mais a vós, mas ao Senhor. É a santidade do corpo. Na sua totalidade, o corpo é importante. Tanto é que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele fala para pegar o irmão imoral e entregar o irmão imoral, assim que o corpo seja destruído e a alma seja salva. Quando a gente fala de santidade do corpo, é a consciência que você e eu temos de que uma vez que nós estamos identificados com o Senhor Jesus em vida, também temos que nos identificar com Ele em morte. Para quem acompanhou as aulas da Carta aos Romanos, isso aqui está ficando bastante familiar. Então nós precisamos colocar o nosso corpo na rocha. Nossa habitação. Edifica a tua habitação na rocha. Prepare-se para morrer. E prepare-se para morrer em Cristo. Em Cristo. Não é sobre Cristo. É em Cristo. Você precisa ter garantias de que quando você morrer, o teu corpo será colocado no mesmo sepulcro que o corpo de Cristo. Você tem que ter garantias de quando você morrer, tal que vai vir pela frente aqui. Eu já vou falar, o texto já vai falar o que nós enfrentamos na morte, linguagem cifrada do Senhor Jesus. Tá bem? É uma exegese do texto, mas não é uma exegese gramatical do texto simplesmente. É a exegese ou a interpretação da linguagem cifrada do Senhor Jesus. Bem, quando eu estava de madrugada orando ao nosso Deus, eu citei esse texto perante o Senhor. E citando o texto perante o Senhor falou, é isso, meu filho. Eu fiquei estupefato. Talvez você possa ficar espantado agora. Eu fiquei em estado de êxtase, sabe? Pelo que o Senhor estava nos mostrando. Aí fui para os textos. Mas o Cristo diz, é isso. Então você se prepara para morrer. Se prepara. E coloca o teu corpo a serviço do Senhor Jesus. Coloca o teu corpo por inteiro a serviço do Senhor Jesus. Porque todo aquele, você vai precisar do seu corpo na morte. Na morte você vai precisar do seu corpo. Preste bem atenção. Ah, não, o bicho veio e come. Preste atenção. Não é para isso acontecer. Preste atenção. Na morte, você precisa do seu corpo para você chegar lá. Eu vou falar sobre
o corpo que você precisa. Qualquer dúvida, meus irmãos, vocês pedem uma pausa, eu paro aqui, tá? E eu explico. Nós estamos com 40 minutos de aula. Esse programa que eu estou usando aqui é o StreamYard, tá bem? Então, o StreamYard, ele me dá 20 horas de transmissão, é gratuito durante o mês. Mas passou de 20 horas, eu tenho que pagar para eles lá uma mensalidade. Aí eu estou vendo quanto que são as taxas para manter. O atraso da fala não é do aplicativo, é do dispositivo que eu tenho aqui. Então, eu tenho que fazer um jeito de acabar com esse delay. Mas obrigado pelo retorno. Luiz Basto, né? Que Deus nos conceda uma morte que glorifique o nome do Senhor Jesus até o fim. Sabe que existem mortes e mortes. O autor aos Hebreus, meus irmãos, o autor aos Hebreus, ele escreveu o capítulo de número 11. Capítulo de número 11 do autor aos Hebreus. Estou com a Bíblia aberta aqui. Vou mostrar para vocês. Hebreus 11. Se não der para terminar hoje, meus irmãos, a gente continua, tá bem? Qualquer coisa eu sacrifico um pouco da outra aula, mas eu não posso sacrificar um pouco da outra aula porque eu vou falar sobre Sansão e a tipologia de Sansão e Cristo na aula de ciências bíblicas. Então, quando a gente está aqui no capítulo 11, ó, vocês estão acompanhando? Estão, né? Deixa eu tirar aqui o texto grego. Vamos ficar só com isso aqui, ó. Capítulo 11 fala sobre os heróis da fé. Aí, pronto. Vai falando da fé de todos os heróis da fé, tá bem? Aí fala, todos esses morreram na fé. Todos esses edificaram a sua habitação na rocha, na fé, sem terem recebido as promessas, tá bem? Aí fala de Abraão, Isaac, José, Moisés, vitupério de Cristo, a Páscoa. A Bíblia é tão, sabe, é tão cheia de luz, que enche o coração, né? Aqui, ó, eu quero ler com vocês essa parte, ó. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, sabe? Não é aquele negócio no coronavírus deixou de crer, não. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estrangeiros, dos estranhos. Aqui que está o texto, meus irmãos, que é extraordinário na carta aos Hebreus. É assim, esplêndido. Isso aqui é escatologia, meus irmãos, do mais alto nível. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Que mulher está citando? Estava citando a mulher que Elias ressuscitou o filho dela, que é a viúva de Serepta, tá bem? E está falando da sunamita, que recebeu o filho de volta. As mulheres receberam pela ressurreição, ó, receberam pela ressurreição quem? Os seus mortos, os meninos voltaram. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Isso aqui que é a linguagem cifrada da palavra de Deus, irmão. Ler a Bíblia, sabe? Tirar o óculos da incredulidade, daquela leitura caótica, daquela leitura míope, meus irmãos, daquela leitura sem graça. Tira o óculos, dá um zoom na tela e fala, Jesus, o que significa isso? O texto está dizendo assim para você, ó. Deixa eu ver se vocês estão recebendo o texto. Precisa receber o texto, meus irmãos. Estou em 11. Vê bem esse texto. Leia comigo esse texto aqui destacado, ó. Acabei de citar para vocês, ó.
as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. A viúva de Serepta e a sunamita. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. E por quê? Para alcançarem uma, ó aqui a palavra, melhor ressurreição. Uma coisa é ressuscitar igual o filho da viúva de Serepta. Outra coisa é ressuscitar igual o filho da sunamita. Igual Lázaro. Igual o filho da viúva de Naim. Igual a menina, filha de Jairo, Talita. Igual o Eutico. Uma coisa é ressuscitar daquela forma. Esses aqui, a Bíblia diz, eles não aceitaram o livramento, porque eles queriam alcançar uma melhor ressurreição. Agora, pasmem os senhores e as senhoras. Sabe que texto que o autor aos Hebreus está utilizando? O autor aos Hebreus está utilizando o livro dos Macabeus. Ciências bíblicas, a gente vai estudar sobre os livros deuterocanônicos ou os livros apócrifos. Por quê? Porque Antíoco Epifânio, ele mandou assassinar muitos judeus. E havia uma mãe, e essa mãe ela foi chamada ao suplício. Aí foram chamados os filhos dessa mulher. E Antíoco Epifânio, ele disse o seguinte: se vocês não sacrificarem, se vocês não cometerem sacrilégio, vou matar todos vocês. Aí bateu temor no coração dos filhos e da mãe. Só que aí veio a fé dos judeus do período intertestamentário, quando os gregos estavam dominando Jerusalém. Aí a mãe, ela pegou e falou o seguinte: você pode pegar o livro dos Macabeus, tá bem, para ler essa história aí. O negócio é o seguinte, aqui a gente não sacrifica a deuses estranhos, não. A nossa fé é em Deus. Mas se vocês sacrificarem, vocês vão se livrar da morte. É só vocês sacrificarem. Aí a mãe, olhando para os filhos e percebendo que eles iam claudicar diante do perigo, ela pegou e esforçou os filhos e falou: vocês vão manter a fé. Eu não criei filho homem para negar o Deus diante de um ímpio, de um pagão, não. Meus filhos não serão chamados de apóstatas. Os meus filhos vão para a morte, mas não vão para a vergonha pública. E cada filho que era morto tinha a promessa da ressurreição. Eles esperavam uma melhor ressurreição. Uma melhor. Não aquela simplesmente de volta para a vida para enfrentar a morte de novo. Uma melhor, tem uma melhor ressurreição. Isso aqui é tão importante, meus irmãos. Tão importante. O Cristo fala: deixe que o verbo ecoe no seu coração. Deixa que a palavra de Deus ecoe, reverbere nos seus ouvidos. Para você edificar a tua habitação, a tua casa, na rocha. Porque todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, tem segurança de vida eterna. Por que o crente perde a segurança da vida eterna? Porque parou de praticar a palavra de Deus, irmão. É simples a equação. A pessoa se envolve com um monte de porcaria, um monte de lixo, vai perder mesmo a certeza da salvação. Vai ficar na incerta. Põe a palavra em prática. Guarda ela na tábua do teu coração. Não é se tornar religioso, nem fariseu, nem legalista, meus irmãos. É se tornar um crente cristão em Cristo, sabe? Com a piedade e a fé que vem desde o tempo dos profetas e dos apóstolos até chegar em você. Então você vai lá com tranquilidade. Pratica a palavra de Deus. Vai chegar a hora de você enfrentar a morte, tá? E existe uma melhor ressurreição. Uma melhor. E o Cristo diz aqui para nós, no texto que nós estamos lendo, em Mateus capítulo 7, que tem um jeito de enfrentar a morte. Tem um jeito, tem uma maneira de enfrentar a morte, que é o jeito cristão. Que é o jeito certo. É o jeito de quem vai bater no peito. E vai enfrentar a morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu estou trazendo essa aula para vocês aqui hoje, porque é uma aula de filosofia clínica, mas é de um cristão, meus irmãos, é de um professor cristão. Então eu não quero ficar aqui só apregoando os louros da morte, porque se você assistir as aulas que tem daqui para trás, dá quase depressão, dá quase tristeza, porque, né, a morte vence todas, a parada toda.
Quando a gente voltar na semana que vem, a gente vai retomar aqui a tônica do livro, e aí a gente vai falar de novo como que a morte é vista no mundo inteiro. Vamos aqui para o texto. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, semelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você se está se preparando para enfrentar a morte de frente. Deixa eu ver aqui quem está falando comigo no chat, né? José Silva. Esse assunto é novíssimo para mim, professor. Nunca ouvi falar disso. O evangelho, meu irmão, ele é chamado de boa nova. É boa nova. É uma novidade. E tem que ser novidade para ser evangelho. Giovanni, pastor, eu não estou conseguindo ser membro. Senha. Só meu e-mail dá errado e uso ela para tudo. Não entendi, tentei definir, não consigo aparecer alguma coisa aí na confirmação. Daqui a pouco eu dou uma olhada nisso aí, irmão Giovanni, tá bem? Aí eu tiro lá qualquer questão de colocar o e-mail para facilitar para os irmãos. Obrigado pelo retorno. Luiz Bastos, pastor, eu estou muito feliz por essa compreensão. Arimateia profeticamente cumpre didaticamente o ensino de Cristo para abrilhantá-lo ainda mais. Glórias a Deus. E é assim, meus irmãos. Aquilo que o Senhor Jesus fala em linguagem cifrada, no outro texto está mais claro. Só que precisa das chaves. Tá bom? José Silva diz, eu li isso no livro do José. Depois o senhor passa para a gente aí, tá bem? Qual o livro do José que o senhor leu isso aí? E a gente vai estar publicando aqui para os irmãos. Então vamos lá. Depois você fala para mim, irmão Giovanni, de ser membro aonde, que o irmão não consegue ser membro, tá bem? Aqui no YouTube, não, porque o irmão tá logado aqui. Então depois o irmão fala comigo. Então vamos lá, meu irmão, para a gente terminar a nossa aula de hoje. Ele diz que na morte você vai enfrentar isso aqui, tá? Na morte. E desceu a chuva. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha. Na hora que a senhora morte vem, meus irmãos, essa mesmo que a gente viu aqui das aulas passadas, na hora que a senhora da foice vem, com tudo, para arrancar tua alma do corpo, sem dó e nem piedade, meus irmãos, o enfrentamento com a morte não é um negócio doce, como nos filmes, como na poesia. O Cristo descreve dessa maneira como você está vendo aqui. E desceu a chuva. Vamos aqui para o texto grego. 7:25. Eu nem vou falar sobre a casa na areia, mesmo. Porque a casa na areia você não preparou o seu corpo para o enfrentamento da morte. Você não tem corpo para passar pela morte. Você precisa ter corpo para passar pela morte. Você não passa pela morte. Você é tragado. O Cristo fala, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente. Edificou a sua casa na terra. Colocou o corpo como se fosse enterrado na terra. Aí quando vem a água, apodrece tudo, apodrece corpo, apodrece caixão, apodrece tudo e leva o corpo embora. Não tem corpo para passar pela morte. Você precisa de um corpo para passar pela morte. E o teu corpo, do jeito que está, se não tiver com Cristo, se não tiver na rocha, teu corpo não suporta os açoites da morte. Não suporta nem o teu, nem o meu e nem o de ninguém. Glória. Então vamos lá. Aí ele fala que desceu a chuva. Choveu. Está aqui o broqué. A chuva caiu. Catebé. Desceu. A chuva desceu. Aí você fala, desceu como? Desceu como um sereno. Eu acho que passar pela morte é descer como um sereno. Não, o Cristo fala não. Aqui a referência de Jesus é o dilúvio. É o dilúvio. O que o Cristo tem aqui em mente, quando ele está falando a parábola dele, é a história do dilúvio e da arca de Noé. Noé está dentro da arca.
a chuva vem, filhão. A chuva desceu. Foram 40 dias e 40 noites, meus irmãos. É um negócio que, assim, é passar pelo vale da sombra da morte. Mas é um vale, meus irmãos. É atravessar um vale. O nosso cantor, a harpa cristã, ele tem um hino intuitivo. Aí ele diz assim, ó: e se chegar à beira deste rio, que tu por mim quisestes atravessar, com a tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Porque a morte vem, filhão, irmã, a morte vem. Andar despreparado por aí, sabe, perambulando, zanzando, porfiando entre dois pensamentos, ou o Senhor ou Baal, ou o mundo ou Cristo, meu irmão. Isso aí é marcar bobeira, que a morte vem, e ela vem com ímpeto. O Senhor Jesus falou, desceram, a chuva desceu, o dilúvio veio. E na hora que veio o dilúvio, a Bíblia diz, levou a todos. E o dilúvio foi tão desesperador, meus irmãos, mas tão desesperador, porque a Bíblia diz que as comportas dos céus se abriram e também os ferrolhos do abismo, meus irmãos, foram retirados assim, ó. E quando retirou os ferrolhos do abismo, as águas transbordaram do abismo, meus irmãos. Não é a água do mar, sabe? Não é uma tsunamizinha, não. As águas do abismo, que o livro de Jó diz que Deus guarda os ferrolhos do abismo para juízo no dia do mal, no dia do juízo final, como as fontes de granizo. Deus tirou os ferrolhos do abismo. Está me acompanhando? Deixa eu abrir a tela aqui para ver se você está me acompanhando bem. Ferrolhos do abismo. Deus tirou os ferrolhos do abismo e Deus tirou as comportas do céu. Abriu em cima e abriu e desceu a chuva. E os rios, meus irmãos, os rios, ó, fizeram o que o texto de Mateus está falando. A morte vem solapando a alma humana. Solapando. O que você vê ali no filme, o que você vê ali no hospital, o que você vê na cena diária, não é o enfrentamento da morte do jeito que é. Ali é só um fenômeno. O negócio é revelado por Jesus, é muito pior. Porque diz, desceu a chuva, correram os rios, tem que passar à beira desse rio, tem que atravessar o rio da morte, tem que passar pelo rio da morte, e aqui o segredo, ó, e assopraram ventos, diz o nosso texto. Aí aqui você tem o grego anemoi, tá bem? Para soprar ou respirar. Diz que ele, epeusan, ele soprou. Soprou o quê? Soprou anemoi, soprou o vento. Mas o que é que soprou, meus irmãos? Epneusan. Sabe o que é epneusan? Da onde que vem o epneusan? Vem de pneuma. O que são os pneumas? Pneuma é espírito, meus irmãos. Aqui vem a linguagem cifrada do Senhor Jesus. E eu vou terminar a aula de hoje para a gente começar as ciências bíblicas. A aula de ciências bíblicas hoje é sobre Sansão. Estava aqui comentando com a minha esposa a alegria que eu estava em preparar a aula por causa das revelações que nós vamos receber aqui. Desceu a chuva, igual no dilúvio. Correram os rios, igual no dilúvio. Cristo está dizendo que a morte ela é um fenômeno que a pessoa percebe de uma maneira catastrófica e de uma maneira física. A morte ela é experimentada de uma maneira física, meus irmãos. Você precisa de corpo para passar pela morte. Você precisa de um corpo que enfrenta a morte. E não pode ser o seu. O seu corpo é casa na areia. O que você precisa? Você precisa do revestimento da rocha. Para que quando a morte vir pegar você, ela não pega você. Quando a morte vir para te pegar, ela vai bater na rocha. Essa é a grande palavra que a escatologia realizada traz para nós. Que a escatologia do indivíduo traz para nós. Que a escatologia da pessoa traz para nós. Quando a morte chegar para te pegar, meu amigo, você tem que estar blindado dentro da arca. Blindado, filhão. Você tem que estar no blindadão.
Sabe quando o caveirão ele sobe lá o morro do Rio de Janeiro? As cenas que a gente tem? Opa, tá subindo o caveirão, alguém vai morrer. Os caras não vão perder viagem. Aí atira contra o caveirão, mas os soldados que estão lá dentro estão num carro blindado. É lógico que ultimamente o tráfico tem utilizado umas armas aí que coloca medo até no blindadão. Mas Jesus não tem medo, meus irmãos. Você tem que passar pelo rio da morte? Tem. Você tem que passar pelo dilúvio da morte? Você tem. Vai vir contra você. Se você não tiver em Cristo, se você escapar do Senhor Jesus, deixa desse negócio de crente para lá, deixa desse negócio de igreja para lá, deixa desse negócio de assistir teologia para lá e voltar para sua velha vida. Então você vai para a areia, filhão. Tá na areia. Você tá na areia. Tá? Ficou na areia. E a morte vem e vai pegar você e vai fazer um estrago com você. Ô professor, o senhor está ameaçando nós? O texto está aberto. O texto está aberto. O Cristo disse, ó, e assopraram os ventos. Esse assopraram os ventos, na linguagem cifrada do Senhor Jesus, é outra coisa, meus irmãos. Está aqui. Os espíritos dos mortos que estão lá, mortos na morte. Tem 3 lugares onde os mortos estão. Bem, o Apocalipse 20 revela. Tem mortos no Hades, aprisionados. Tem mortos no abismo, que estão mais aprisionados ainda. E tem mortos que estão na morte. Eles só estão mortos, mas não estão em lugar nenhum. A morte ainda está com eles aqui, ó, segurando nos guilhões, segurando os caras aqui. A morte prendeu eles. Então estão presos na morte. Tem morto que está preso no Hades, tem morto que está preso no abismo e tem morto que está preso na morte. Quem é que está preso na morte? Provavelmente as pessoas que tentaram suicídio e foram para o suicídio. Provavelmente pessoas que morreu antes da hora e é digno disso. A gente não sabe quem é que está preso na morte. Mas tem gente que está preso na morte. Não está nem no Hades, nem no abismo. A morte segura ele com os guilhões. O guilhão da morte, tá? A corrente da morte. O texto está dizendo o seguinte, olha, os espíritos, tá? Epneusan, os espíritos, tá bem? Assopraram que nem vento. A hora da morte é terrífica, porque tem que passar pelo vale da sombra da morte, tem que sofrer as angústias da morte e ainda ter um encontro terrificante, apavorante, pior do que os filmes de terror que você possa imaginar, que é o sopro dos espíritos, aonde o Cristo fala que há pranto e ranger de dentes. Você pode imaginar o que é entrar nesse mundo de morte e não ter Cristo do seu lado, Cristo te conduzindo, Cristo te blindando, você passando pelo mundo dos mortos, e aquele monte de espíritos uivantes, gritando, de dia e de noite, porque o fogo não apaga e o bicho não morre. Aonde há pranto e ranger de dente, não tem ninguém conversando com ninguém lá, contando piada, porque está na morte. O Cristo vai dizer o seguinte, tá? Para a gente terminar a nossa aula aqui. E combateram aquela casa. Porque parece que o Cristo disse para nós, nessa parábola, que a morte ela vai vir juntamente com esses espíritos e vai fazer de tudo para aprisionar a alma da pessoa ali. A morte não quer perder a sua alma. A morte não quer perder você. Vamos dizer que você vai combater a sua casa. Você vai passar por um combate na morte. Aí o Cristo diz, mas você ouviu a palavra, não foi? Você escutou o eco do evangelho, da palavra. Você é praticante desse evangelho. Você não é mero, como disse o apóstolo Tiago. Portanto, você é um homem prudente, igual José de Arimateia. Fez para você uma casa em Cristo, que é a rocha. Você habita em Cristo, e de Cristo você não larga de jeito nenhum. A Bíblia diz, e não caiu. E não caiu. Você vai passar, vai pisar pesado no mundo dos mortos, os espíritos vão uivar
perto de você, ou gritar, ou chorar perto de você, ou ameaçar você, combater você para ver se aprende você no inferno, mas a sua alma não pertence ao inferno. Não pertence ao inferno. Sua alma não pertence ao mundo dos mortos. Você não é mais. O Senhor Jesus falou, passou da morte para a vida. Você passou, filhão, da morte para a vida. E diz por quê? Porque estava edificada numa rocha. Na rocha. Na rocha. Então é isso, meus irmãos. Tá bem? É isso. O texto que nós estudamos hoje. Então vamos lá. Nós vamos, Giovanni, falar aqui do canal. O e-mail dá errado. Depois o senhor manda para mim direitinho, tá bem? O seu e-mail a gente vai ver aqui particularmente, tá, irmão Giovanni? O que está dando de errado, porque a gente tem gente que deu certo, tá? Deu certo para poder entrar. O mesmo e-mail que o senhor faz login, o mesmo, aqui para o senhor fazer os seus comentários, é o mesmo que o senhor vai conseguir se inscrever, tá bem? São Luís Bastos. A rocha é o corpo de Cristo. E a casa seria o nosso espírito, professor. Desse lado, Cristo habita em nosso corpo, por seu espírito. Do outro lado, habitaremos no corpo dele pelo nosso, até a ressurreição. É justamente isso que o autor aos Hebreus fala, meus irmãos. O autor aos Hebreus fala no capítulo de número 12, se vocês lerem comigo aqui, tá? Estou com um pouco de pressa, mas vou terminar o texto. Bem? Hebreus capítulo de número 12. Abra aqui, filhão. Eu gosto muito da carta aos Hebreus. Efésios, Tessalonicenses, Hebreus. Capítulo 12. Está em grego. Está em grego, fica difícil, né? Hebreus 12. Assim, chegastes ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, chegastes à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e chegou aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, os espíritos que estão no segundo céu é a turma que passou pelo vale da sombra da morte e não temeu mal algum, porque o Senhor estava com eles. Eles passaram pelo vale da sombra da morte, todos nós temos que passar pelo mundo dos mortos para chegar lá. Isso aí é algo luminoso, é algo espiritual. Mas chega como? A resposta de Hebreus é: teu espírito está justificado, ó, inocente, tá? E ainda aperfeiçoado, meu irmão. Aperfeiçoado. Então é isso, meu. Então o nosso corpo, para a gente poder passar pelo vale da sombra da morte, nosso corpo tem que estar em Cristo. Estando em Cristo, também você vai receber o corpo da ressurreição. E o corpo da ressurreição é o Espírito justo aperfeiçoado. Bem? E depois, com esse corpo espiritual que você vai receber para morar no segundo céu, com esse corpo você vem fazer o resgate do penhor. Tá bom, irmão e irmã? Com esse corpo glorificado no segundo céu, com esse você vem fazer o resgate do corpo material que ficou aqui na terra. Maísa Silva, paz do Senhor Jesus, paz, irmã Maísa. Adriana, boa noite, paz, irmãos, paz. Luiz Bastos, né? Onde que está, ó morte, a tua vitória? Está implícito o combate, mas Jesus venceu. Glória a Jesus para sempre. Amém. José Silva, professor, é isso que está escrito, que a morte não tem mais poder sobre os que estão em Cristo. Justamente, passar-se da morte para a vida. Bastos, né? É fascinante refletir na vitória de Cristo, né? A morte é um batismo também, né, professor? É o que o Cristo fala, tá bem?
Cristo fala e o apóstolo Paulo fala também. Todos quantos somos batizados na morte do Senhor Jesus. Bom, Deus abençoe a presença de vocês até agora, tá bem? Eu vou encerrar a aula de agora e já fiquem por aqui. Daqui a pouco nós começamos a aula de ciências bíblicas e hoje eu vou falar sobre o paralelo entre Sansão e Jesus. Eu peço para você, meu irmão e minha irmã, que quer receber o curso básico em teologia, que está disponibilizado aqui no nosso canal, torne-se membro. Nós temos as categorias aqui, tá bem? E a categoria que eu abro aqui, ó, Teólogo de Fronteira. Seja membro. Vou mostrar para vocês aqui. Membro. Você se tornando membro, vai receber esse livro aqui. Adicionar stream. Pronto. Agora dá para vocês verem. Esse livro aqui eu escrevi para fazer um seminário na igreja do pastor William, da Assembleia de Deus. Tá bem? Então são 4 revelações sobre o juízo final, profecias do Apocalipse, capítulo de número 1. Eu examino aqui o capítulo 1, versículo 7, todo olho verá. Tá bem? Eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá. Eu vou enviar para você aqui o PDF gratuito. Aí o que acontece? Você vai para a segunda fronteira. Professor, eu quero ir para a segunda fronteira. R$ 4,99 por mês. Vai receber o livro em PDF também. Inclui os benefícios do nível acima. E vai receber o curso gratuito de teologia nível básico. Hoje nós tivemos um irmão que entrou em contato. Ele falou, professor, eu não tenho condições de estar arcando com a mensalidade do curso, porque afinal de contas, né, a pandemia veio avassaladora para a renda de muita gente. Aí eu conversei com ele e falei, irmão, então se torne membro do canal Teólogo de Fronteira, e aí o irmão vai ter direito ao curso básico, tá bem? O irmão vai ter o curso básico com certificado, e é só o irmão assistir às aulas e fazer as avaliações. Ele se tornou membro, pronto, já recebeu o curso básico. E depois a pessoa terminou o curso básico, vai para a terceira fronteira, R$ 6,99 por mês, que vai ganhar o nível médio em teologia. Então, meus irmãos, eu estou convidando vocês para se tornarem membros do canal, vai estar auxiliando o nosso canal, vai estar nos abençoando também, fale para outras pessoas e vai estar também cursando o nível básico em teologia, tá bom? Quem tiver dificuldade, igual o nosso irmão aqui, Giovanni, falou que tem dificuldade, nós vamos auxiliar, você vai corrigir a sua dificuldade e você vai se tornar membro também, tá bom? Nosso Manice Cardoso diz aqui que, pelo entendimento do devir, realmente não dá para ser a mesma pessoa depois dessa aula. Perfeita ponte entre filosofia cristã e filosofia clínica. Deus abençoe a sua vida, irmã Manice. Daqui a pouco você de volta aí com Ciências Bíblicas. Paz, meus irmãos, e se tornem membros.